Qual era o seu propósito antes mesmo de nascer? Como suas escolhas espirituais influenciam sua vida hoje? E o que a sabedoria ancestral pode revelar sobre os seus desafios e potenciais? É essa conversa que vamos ter hoje. No vídeo anterior, falamos sobre o respeito ao sagrado, a Lei 10.639, que são os estudos sobre a cultura afro-brasileira e africana, a criação do mundo e a fusão dos 4 elementos, e hoje vamos aprofundar essa jornada conhecendo mais sobre Ifá, os Odus, sua ligação com a nossa reencarnação e a nossa essência. Sou Luciene Cortes, terapeuta estudiosa da mitologia afro-brasileira e suas sabedorias ancestrais. Aqui eu não tenho verdades absolutas, apenas reflexões e partilhas e alguns aprendizados. Então, fique com o que fizer sentido e deixe nos comentários as suas impressões, dúvidas ou contribuições. Assim aprendemos todos juntos. E vamos de mais um conto, uma história, um Itã para ilustrar sobre Odus. Orumilá é o guardião dos segredos de Ifá, o orixá que conecta o humano ao divino. Ele foi o primeiro a ser criado por Olodumare e presenciou a formação do universo, das galáxias e dos humanos, como nós falamos lá na criação do mundo. Contam os nossos mais velhos que Obatalá, ou Olodumare, o grande orixá, já estava há algum tempo estudando a possibilidade de entregar a Orumilá a sabedoria do Babalaô, que é o detentor de todos os segredos do mundo. Mas achava ainda muito jovem e inexperiente para possuir tal conhecimento. A cada dia, Orumilá demonstrava mais esperteza e inteligência, muito maior do que aparentava na sua idade, e isso sempre impressionava a todos. Obatalá então resolveu colocá-lo à prova para decidir o que fazer. Chamou e solicitou que ele preparasse um prato mais saboroso que ele poderia provar. Após algum tempo, Orumilá retornou com uma suculenta língua de touro, a qual Obatalá devorou maravilhado. Então ele perguntou ao orixá: por que você escolheu esse prato? Orumilá prontamente respondeu: com a língua se concede o axé, se ponderam as coisas e se proclama a virtude, se exaltam as obras e com o seu uso os homens chegam à vitória. Ainda assim na dúvida, mas maravilhado com a comida, Obatalá resolveu pedir mais um favor e um desafio: preparar o pior alimento do mundo. Passado um período, retornou Orumilá com o mesmo prato nas mãos. Surpreso e sem entender o motivo daquilo, Obatalá o perguntou o que significa. Neste instante, Orumilá se explicou: com a língua se caluniam as pessoas, se destrói a boa reputação e se cometem as mais repudiáveis vilezas. Neste momento, Obatalá notou que não havia mais do que ter receio. Orumilá era exatamente o orixá mais íntegro e inteligente que ele conhecera. Entregou assim a sabedoria de todos os segredos possíveis do universo. É daí que surge o Ifá e o jogo de búzios. Esse mito nos ensina sobre as conquistas que a ética, a integridade e a autenticidade nos proporcionam. Que a sabedoria é a transformação do conhecimento em ações que inspiram. Esses conhecimentos chegam até nós graças aos griots, os guardiões da tradição oral, que preservaram e transmitiram histórias, mitos e saberes de geração em geração. Com o processo de escravização, essas sabedorias se espalharam por continente e aqui no Brasil, as religiões de matriz africanas desempenharam um papel essencial na preservação e expansão desses saberes, assim como os quilombos. Nego Bispo sempre disse que, mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade. Essas informações fazem com que tenhamos mais conhecimento sobre a nossa história, sobre o nosso nascedouro, sobre as nossas raízes e sobre quem somos. Coloca nos comentários o que você já aprendeu com algum mais velho, alguma história, simpatia, ensinamento que algum tio, alguma tia, pai, mãe, vô, avó tenha contado para você e que fica na sua memória até hoje como um aprendizado ou até mesmo
como uma história engraçada, gostosa, que relembra um momento de troca com esse mais velho. Nós queremos te escutar. Lembram que eu fiz 3 perguntas lá no início do vídeo? É aqui que os Odus entram como um elo essencial. Assim como os griots preservaram e transmitiram as histórias e saberes, e transmitem até hoje, os Odus carregam um registro das energias que moldam os caminhos de cada pessoa. Eles são as informações que conectam o cosmo à sabedoria ancestral e atuam como guias, revelando padrões de comportamento, desafios e potencialidades que nos ajudam a compreender e trilhar o nosso caminho, o nosso destino. Então, entender os Odus é como aprender uma nova linguagem. Essa compreensão nos permite reconhecer as influências ao nosso redor, as oportunidades de crescimento e os caminhos de equilíbrio para viver de forma mais alinhada com a nossa essência. Orunmila nos ensinou que somos responsáveis por nossas escolhas e que o conhecimento se torna sabedoria quando colocado em ação em nossas vidas. Essas reflexões, elas nos conectam com as nossas escolhas reencarnatórias. Imagina que antes de nascer, nós recebemos uma bússola cósmica. Essa é a essência dos Odus. Eles representam as decisões que fizemos e a um nível espiritual. As nossas missões, as nossas habilidades e potencialidades, ou seja, o que a gente já desenvolveu no nosso espírito e já tira de letra para quando faz essa passagem aqui na Terra. E os desafios, que são os aprendizados, o que a gente tem ainda a aprender nessa passagem. A cada dia nós temos a oportunidade de reafirmar ou redirecionar essas escolhas com mais consciência. Nossa vida é uma jornada e antes de embarcar, nós escolhemos o motivo da viagem, a duração e o que levar na bagagem. Mais ou menos como quando a gente se prepara para viajar. A gente vai pensar se essa viagem vai ser a trabalho, estudo ou em férias. Por quanto tempo e qual itinerário a gente vai ter? Qual transporte vamos utilizar? Aonde vamos nos hospedar? Ou até mesmo que roupa levar? Afinal de contas, a gente não vai levar um casaco de pele para um país tropical em época de verão, não é mesmo? E a gente também deixa um espacinho na mala para trazer lembranças do destino. Trazer aquele souvenir que são os aprendizados. Antes de reencarnarmos, escolhemos a nossa duração aqui na Terra. As nossas potencialidades, elas vêm e as habilidades para que a gente possa lidar, inclusive, com os desafios que nos trarão ainda mais aprendizado. É como montar uma mala personalizada para a jornada da vida. E é aqui que o mapa de Odu se conecta como uma ferramenta essencial. Ele nos ajuda a interpretar essas escolhas e compreender de forma prática o que significam e os impactos na nossa vida cotidiana. O mapa de Odu revela as energias, os comportamentos e as características que predominam em 6 posições principais da nossa vida. Desde as nossas potencialidades, assim como os nossos desafios, como eu tenho frisado bastante nesse vídeo, que precisam de muita atenção. Ele é uma leitura profunda que respeita a nossa individualidade. O meu principal Odu, que é o Odu de placenta, e essas posições eu vou explicar em outro vídeo dessa série, ele me ajudou a compreender que compartilhar e expandir conhecimentos, pensamentos, reflexões é parte importante da minha personalidade. Por isso a facilidade de falar em público, de gravar vídeos, de mediar rodas de conversa, mas quando eu não faço isso com frequência, eu acesso a avareza. E aquele ar que eu falei lá no primeiro vídeo, ele fica preso, perde o movimento e causa muita letargia, preguiça e o que às vezes a gente chama até de procrastinação. São esses detalhes que nos ajudam a crescer e a trilhar o caminho com mais equilíbrio e clareza dos nossos passos. Hoje falamos do mito de Orunmila, o papel dos griots na preservação da sabedoria ancestral e como os Odus nos guiam em nossa jornada reencarnatória. Também vimos mais um pouquinho de como o mapa de Odu ajuda no entendimento do hoje e na aceitação do ser e estar no mundo. No próximo vídeo nós vamos explorar as energias principais dos 16 Odus e como elas se manifestam em nossas vidas. Não perca! Que a sabedoria ancestral ilumine o nosso caminho e nos conecte cada vez mais com as nossas raízes. Se inscreva no canal. Curta, comente, compartilha.
Sua participação é essencial para levar essa sabedoria ancestral a mais pessoas, assim como os griots. Queremos te escutar.